Um pai influencer conhecido como Papai TikTok, ou Pai TikTok. Ele fazia muito sucesso nas redes sociais, principalmente neste aplicativo em especial, porque ele fazia muitas brincadeiras aí com as filhas, com a família e postava tudo. E assim ele ficou conhecido e muito querido. James Robert Maury, conhecido como Bob Maury. E esse é o nosso caso de hoje. Ele estava fazendo muito sucesso nas redes sociais, principalmente no TikTok. Ele estava se tornando uma estrela do aplicativo. Ele era querido por todo mundo e estava vendo a sua popularidade crescer bastante. Casado e pai de 3 filhos, James Robert Maury, conhecido como Bob Maury, tirou sua própria vida em 28 de abril, agora deste ano de 2023, em sua casa no Mississippi, aos 46 anos. Segundo sua família, Bob era um homem cheio de vida, estava sempre alegre, sempre muito divertido. Ele era assim o tempo todo, mas o que se passava de verdade na cabeça do Bob, ninguém sabia. Mesmo porque ninguém sabia e ninguém imaginava o que passava de algo tão perturbador na cabeça dele. Ninguém percebeu porque Bob não deixava transparecer nenhum tipo de preocupação. Todo mundo via sempre ele muito alegre. O fato é que na mente do Bob passavam muitas preocupações, principalmente questões financeiras. E foram justamente essas pressões financeiras que fizeram com que Bob não suportasse. Só que se com ele antes ali junto com a família já estava difícil, depois que Bob tirou a própria vida ficou muito mais difícil para a família. A família do Bob, a esposa e os 3 filhos, entraram em uma crise emocional e ainda financeira depois da morte dele. Então, se existiam esses problemas financeiros que eram o que estavam preocupando o Bob, agora com a morte dele, tudo ficou muito maior. Tudo tomou uma outra proporção, principalmente porque a família não tinha o seu alicerce. Mas o que teria levado Bob a chegar nesse ponto? Por que ele não encontrou uma saída? O que será que fez Bob desistir da vida? Será que foi o medo de não saber o que fazer para sair dessa situação financeira, dessa crise financeira? Será que foi o medo do julgamento por agora ele estar ganhando uma certa fama e ao mesmo tempo estar quebrado? Porque, quem sabe, em último caso, ele tivesse que vender a casa da própria família? Será que foi o medo do que os outros fossem pensar? São tantas questões, tantas perguntas que agora vão ficar sem respostas. Bob Maury, o papai TikTok, era um pai e um marido amoroso. Conquistou mais de 360 mil seguidores até a sua morte e depois disso os números continuaram aumentando, passando de 380 mil. Assim como as curtidas, que saíram aí dos seus 18 milhões e meio para 19 milhões e meio para mais e continuam crescendo depois da sua morte. As pessoas ficaram muito chocadas com a morte dele, principalmente seus fãs, seus seguidores, porque Bob era realmente muito divertido, muito animado, ele vivia pregando peça nas filhas, na família toda, fazendo muitas brincadeiras, estava sempre alegre e feliz. E isso foi o que mais chocou as pessoas depois do Bob cometer suicídio. As pessoas jamais imaginaram que algo estivesse passando assim de tão perturbador na mente dele. Então a notícia da morte do Bob chocou muitas pessoas. O último vídeo do Bob foi postado 2 dias antes do suicídio dele. E é a filha mais velha que aparece fazendo uma imitação ali, que ele sempre filmava bastante ela, que é a Caitlyn. Por ela ser mais velha também, ela acabava entrando mais na brincadeira do pai. Como ele sempre fazia, filmava os filhos, tudo. E tem um vídeo em especial que foi resgatado aí pelas pessoas, que agora está sendo bastante divulgado, que é um vídeo um pouco estranho, que ele mostra o Bob filmando a filha mais velha e de repente a voz da filha mais nova ao fundo, que ela faz um comentário. Esse vídeo é realmente muito estranho, não tem outra palavra. E o mais estranho é o comentário que a filha mais nova faz. Is there any reason you have a burning candle under your face? Hoping it catches my face on fire. Why? It's my time. I believe it died. Holy shit! What was that? Esse vídeo é realmente muito estranho. E no TikTok, o perfil do Bob ainda está ativo. Ele tem lá o vídeo dele com a família, né? A esposa, os 3 filhos, a Caitlyn, o Max e a Kaylee estão aparecendo aí em todos os vídeos e o pessoal continua comentando, principalmente, né, consternados pela morte dele. E acumulam milhões de visualizações. Na bio do Bob, ele tinha escrito a frase:
Só vim aqui para envergonhar minha filha. Já é uma amostra de como ele era uma pessoa bastante divertida. A filha mais velha chegou a publicar na rede social que o pai tinha ido visitar o Pai Celestial. A Caitlyn também disse que o pai seria lembrado por todos e para sempre. Ela chegou a comentar sobre uma amiga, a Lui, que também teria morrido e que o pai agora iria dar um abraço nessa amiga dela e que ela sentia muita falta dessa amiga e também sentiria falta do pai. E que ela estava contando os dias para ver novamente o pai. E todo mundo se perguntando o que realmente pode ter causado esse momento de desespero no Bob para ele ter chegado a esse ponto, que levou ele ao suicídio. E o pior ainda é que foi dentro da própria casa com a família, onde ele vivia com a família. Depois do susto dessa notícia devastadora, a página oficial do perfil colocou um GoFundMe, que é um pedido, é como se fosse uma vaquinha virtual para pagar o funeral do Bob. Pagar as despesas, que a família realmente estava sem condições. E que inclusive piorou ainda depois da morte do Bob. A mensagem na página dizia assim: se Bob tocou sua vida de alguma forma, pessoalmente ou por meio da divertida página da família no TikTok, considere ajudar sua família neste momento devastador. A esposa do Bob, a Jennifer, ela chegou a deixar uma mensagem também na postagem do marido, pedindo que as pessoas orassem pela família dela nesse momento tão triste e tão devastador. Agora que eles estavam sem pai e sem marido. Jennifer disse ainda que o marido adorava ser bobo e fazer amigos na rede social. E disse que a família toda estava sofrendo muito, ela e os 3 filhos também do Bob. No obituário do marido, Jennifer escreveu que Bob era um ávido entusiasta das atividades ao ar livre e também que ele adorava pescar, caçar e acampar. Ela escreveu também que ela e o marido se conheceram em 1999 e que se casaram em 2004. Portanto, agora, no ano que vem, eles completariam 20 anos de casamento. Muito triste, realmente. Ela continuou dizendo que eles construíram uma linda família e que o Bob era um pai, um marido e um irmão dedicado. Ela disse também nessa homenagem ao marido que ele era sempre o mais entusiasmado quando as crianças tinham algum esporte, alguma atividade escolar, que ele era o pai que mais chamava atenção porque ele era o que mais torcia pelos filhos e que ele encarava a vida com muito entusiasmo e sempre com um sorriso contagiante, que a alegria dele era contagiante. No seu próprio perfil, a Jennifer postou uma montagem com imagens do Bob e também com ela e com os filhos. Escreveu "Meu precioso Bob". Em resposta a uma fã, perguntando como ela estava lidando com a morte do marido, a Jennifer respondeu que ela está esperando ele voltar para casa a qualquer momento. É como se a qualquer momento ele fosse abrir a porta e entrar na casa. A gente nem consegue imaginar como deve ser triste isso. E as mensagens de apoio e de carinho para ela e para a família foram chegando, nos dias seguintes aí dessa tragédia com o Bob. E como os profissionais de saúde dizem, a depressão não tem cara, e não tem mesmo. Bob era um homem extremamente feliz, alegre e divertido, que era essa imagem, que todo mundo conhecia dele, tanto a família quanto os amigos e os seguidores dele. Mas por dentro Bob estava em frangalhos, estava aos pedaços. As pessoas sabem que não foi só a crise financeira que fez com que o Bob fizesse isso, que eles sabem que foi uma depressão que levou o Bob a cometer o suicídio. Dentro dele ele estava enfrentando essa dor que ficou insuportável. O fato é que ninguém nunca sabe exatamente o que se passa dentro do outro. E o que acabou acontecendo com o Bob é realmente muito triste. Realmente uma grande perda. Até por isso a gente não deve comparar nossa vida com a vida de ninguém. Imaginando aí que a vida das outras pessoas que a gente vê nas redes sociais, dos outros casais também, seria um mar de rosas. Porque nem sempre é assim. Todas as pessoas têm seus desafios. Às vezes externos, às vezes internos, muitas das vezes internos. Esses maiores elas acabam não deixando ninguém saber. E acabam enfrentando sozinhas. Algumas pessoas conseguem com o tempo resolver, outras infelizmente não. Então se você estiver passando também por algum tipo de problema, como esse que o Bob enfrentou, encontre alguém para conversar, alguém de confiança. Se você não tiver essa pessoa de confiança, procure um profissional que vai te ajudar. Mas se você realmente não vê saída, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eles estão acostumados com isso, eles conhecem esse assunto, esses assuntos do íntimo, da mente, como ninguém. São as pessoas certas para te ajudar. Pense que você pode fazer muita coisa boa ainda pelas pessoas e pelo mundo. Mas tem que começar por você. O Bob acabou deixando a esposa e 3 filhos. Você conhecia a história do pai TikTok? O pai famoso TikTok? O Bob Maury? Comenta aqui embaixo. Aproveita e clica aqui nesses outros vídeos para você conhecer outros casos aqui do canal. Não deixa de curtir, compartilhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra
próximo caso.